Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da psiquiatria. Obrigado por você que nos acompanha, nos segue, por você estar aqui conosco para mais um episódio. E hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente, né? Nós temos aqui conversado bastante sobre questões práticas, né, assim, de quais são as evidências para o tratamento da dependência química, né, o que diz as boas práticas, como a ciência caminha, né? Mas hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial para fazer um podcast também especial e diferente, né? Nós vamos falar um pouco sobre o sentido da vida, né? E a dependência química, né? Nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre isso, né? Com base em aspectos filosóficos e teorias também psicológicas, com o Renato Miguel. Renato, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui, né, fazer esse podcast aí um pouco diferente do que eu estou acostumado aqui, né? Espero aí conseguir extrair de você, né, tudo que você tem de conhecimento nessa área, né? O Renato é psicólogo, ele tem pós-graduação em psicologia organizacional em Toronto, numa Universidade de Toronto, e trabalha já há longa data com dependência química, e hoje ele também é psicólogo na clínica de tratamento, clínica terapêutica Novo Mundo, ACT Novo Mundo, né? Renato, muito bem-vindo. Doutor, é um prazer estar aqui com o senhor, grande honra poder conhecê-lo pessoalmente, e vamos lá. Bom, Renato, nós vamos começar com uma pergunta fácil, assim, né? Porque para fazer reflexão a gente vai começar com uma pergunta fácil, né? Assim, né? Qual que é o sentido da vida, né? Assim, por que nós estamos aqui, né? Assim, esse é um objeto da filosofia, vamos dizer assim, de longo prazo, né? Assim, a principal pergunta filosófica que nunca se calou, né? Assim, então a gente tem várias teorias aí nesse aspecto, né? Assim, então a gente tem desde, sei lá, para citar aqui, né? Desde Sócrates, Platão, né, que falavam que o conhecimento e, portanto, o sentido da vida ele estava mais no mundo das ideias, né, e do intelecto, da compreensão e tal, né? A gente tem os existencialistas, né, que falavam aí sobre o que o sentido cabe, na verdade, ao indivíduo, né, dar esse sentido da vida, o niilismo, que diz que a vida não tem nenhum sentido, na verdade. Os hedonistas, que o sentido é o prazer. Os hedonistas, que o sentido é o prazer, né? Os estoicos, eu gosto um pouco também dos estoicos, aí, o mais famoso deles é o imperador romano, Marco Aurélio, né? Que também falava um pouco sobre o sentido da vida, né, e a harmonia com a natureza, enfim. A gente tem muitas coisas, mas eu queria que você desse uma passeada aí, né, nessa reflexão, para a gente trazer à tona, né, onde entra o uso de droga nesse sentido da vida. Ótima pergunta, doutor. Eu gostaria de começar citando dois autores. Um, Viktor Frankl, fundador da logoterapia, e depois vou citar o Jordan Peterson, talvez hoje um dos psicólogos mais famosos em atividade no mundo. Viktor Frankl dizia algo mais ou menos assim: quando a pessoa não encontra o sentido profundo da sua existência, ela se distrai com o prazer. Então parece que a gente vai ver sempre essa dicotomia entre sentido e prazer, né?
Ou ora sentido no prazer, ou ora sentido sem prazer. Mas eu gosto muito de uma definição, uma citação de Jordan Peterson que diz o seguinte: o sentido da vida é você encontrar o maior fardo que você possa carregar e carregá-lo. E, curiosamente, se a gente pudesse fazer uma analogia com o fisiculturismo, qual é o sentido da vida de um fisiculturista? É ele carregar o mais leve peso ou ele conseguir suportar, desenvolver a força muscular necessária para conseguir, dentro dos seus limites, carregar o maior peso? Então, usando essa analogia, parece que o Jordan Peterson ele aponta para uma direção muito interessante. O problema é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vê o modo de pensar da sociedade se afastando cada vez mais desse pensamento que muito pareceria, como o senhor disse no início, com o pensamento estoico, né? Que tem muito mais a ver com suportar a realidade assim como ela se apresenta e que até no sofrimento a gente pode achar sentido. Haja vista Viktor Frankl, que foi um prisioneiro em vários campos de concentração durante a guerra. Teve parte da sua família dizimada. E eu gosto que, certa vez ele disse o seguinte, que desespero, para ele era uma equação, né? Desespero era sofrimento menos sentido. Então, uma vida desprovida desse sentido, ela vai sim causar sofrimento. E quando a gente muda a seta, né, da direção humana, é claro que a vida pode cair nesse total niilismo, como o senhor disse inicialmente, e que a vida não tem sentido. Não tendo sentido, o que resta ao ser humano talvez seria o prazer. E aí é onde talvez ele encontre todas as compulsões e a droga também entra nesse bojo. Nesse sentido de que a gente estar preparado, né, para o fardo, né, da vida, a gente pode dizer assim que então nós a vida em si tem algum peso, né? Qual que é esse peso da vida? É a própria existência? Eu acho que a gente pode até citar a física e a medicina também, ou todas as outras áreas do conhecimento. A vida basicamente é limitação, né? A gente não consegue atravessar essa parede, a gente não consegue andar mais rápido do que um carro, a gente não consegue se teletransportar. Então a vida tem sim, é óbvio, isso é objetivo, né? Isso não precisa ser cientista para observar que a vida ela tem um componente limitador. E a limitação causa sofrimento, né? A limitação de prazer causa sofrimento, a limitação de recursos causa sofrimento. Mas parece que a gente esqueceu, né, de lidar com essas limitações e desenvolver dentro dessas limitações que a realidade impõe. E aí a gente sempre, ou a humanidade tem caminhado para esse sentido de buscar alternativas a essa limitação. Tanto que o senhor deve ter ouvido muito ao longo da carreira, uma das palavras que uma pessoa usa para descrever a sensação, quando ela está sob efeito de substâncias psicoativas, ela fala viagem. Né? E eu que gosto muito de psicologia simbólica, a viagem diz que ela está tentando transpor um obstáculo, né? Ela está querendo sair desta realidade que se impõe, e a limitação é uma das características dessa realidade, para o bem ou para o mal. E ela quer uma vida sem limitação, e principalmente sem limitação de sofrimento, de dor ou de responsabilidade. E infelizmente hoje o mundo tem oferecido, não só no âmbito das substâncias, mas a gente sabe, o jogo patológico, a comida, o sexo, tudo que possa causar um prazer, ele vai ser oferecido pelo mundo. E para essa pessoa que já não aprendeu, ou já está desconectada desse sentido do fardo, desse sentido da limitação, para ela é um convite, infelizmente, muito tentador. Sem dúvida, né? E agora, a gente tem esse diferencial, né, de que a gente é consciente, né, dessas limitações, né? Nós somos os animais aí que mais consciência tem, né, das nossas limitações, até, vamos dizer assim, do sentido do próprio sentido da existência, né? Então, acho que isso também é aí talvez um agravante, né, nessa às vezes nesse desvio, né, da busca do sentido, Isso. né, para
uma fonte dopaminérgica, né? Como um médico que eu vou falar, né? É fácil, né? Assim, né? Então, você acaba ficando dependente de dopamina fácil, né? Que é o que você fala do prazer, né? Então, se você não tem, né, uma fonte, traduzindo aqui para neurociência, né? Se você não tem uma fonte dopaminérgica sustentável, né? Fazendo as coisas naturais da vida, vencendo as limitações, buscando saídas, né? E também, ao mesmo tempo, curtindo, né, essa busca, né, pela superação e das limitações e etc., né, você vai buscar dopamina no que está mais fácil, né? E aí, ao buscar dopamina onde está mais fácil, você deixa de buscar nas fontes naturais e você vai ficando cada vez mais dependente de dopamina fácil, né? Talvez seja uma que eu estou tentando traduzir para a neurociência, né? Essa questão que você falou. Faz sentido para você isso? Faz, doutor. E eu tenho uma hipótese para isso. É claro que esse sistema dopaminérgico sempre existiu no ser humano, mas o que a gente tem trabalhado, né? Tanto na prática do doutor, na nossa prática, lá no Novo Mundo, a gente tem visto cada vez mais as pessoas com a musculatura emocional cada vez mais ou subdesenvolvida. Então, assim, eventos que outrora os seres humanos aguentariam de maneira mais resiliente, uma perda, uma frustração, hoje você vê esse índice caindo. E logo a busca por esse prazer sensorial muito imediato tem aumentado proporcionalmente. Mas eu acho que tem um fenômeno psicológico, sociológico, histórico aí que eu acho... E também semântico, doutor. Eu falo muito isso para os nossos pacientes lá no Novo Mundo. Quando a gente fala em felicidade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é exatamente isso, é prazer. Então, né, se eu pedir para uma pessoa, me descreva aí um mundo feliz, muito provavelmente ele vai descrever situações onde o prazer vai estar presente. Não que isso seja errado, mas eu acho que é uma resposta incompleta, doutor. E com muita humildade eu acho isso. Eu acho que a definição de felicidade, ultimamente, ela tem caído, né? E se a gente olhar ao longo do conhecimento humano, o conhecimento humano ao longo da história, você vai ver que essa felicidade que a gente diz no século XX, XXI, ela é muito aquém da felicidade, por exemplo, preconizada pelos estoicos ou por outros grupos de filósofos ao longo da história. Hoje, felicidade, na maioria das vezes, é confundida com prazer sensorial. E eu gosto de uma definição que diz o seguinte: a felicidade não é prazer. Prazer é um dos elementos que vai compor esse fenômeno muito maior, felicidade. Eu só me perguntaria, mas o que você entende como felicidade? Eu acho que é a capacidade de abarcar a realidade, doutor. Entendi. Sem que a gente entre em colapso. E a realidade, ela não e a felicidade, ela não é o oposto de tristeza, no meu entendimento. A alegria, sim. E alegria e tristeza, elas vão flutuando. Então, hoje eu estou mais alegre, ontem eu estava meio triste, aconteceu um evento. Mas a felicidade é a capacidade, talvez, e muito própria do ser humano, de abarcar a realidade. E que realidade é essa, né? Essa que, infelizmente, a sociedade tem divorciado a cada ano, a cada década. Esse gap, esse buraco tem aumentado. E isso mostra porque, doutor, isso talvez possa explicar, nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantas terapias psicológicas, tantas abordagens médicas, tantas medicações cada vez mais específicas para cada molécula e cada vez mais pessoas desprovidas de sentido. Deveria ser o contrário, porque se eu ofereço todas as terapêuticas e todas as ferramentas, talvez o problema teria sido sanado. E isso é um engano, né? Mas um engodo que a gente caiu ao longo da história, porque nas viradas do século, com as grandes revoluções industriais, as coisas diziam o seguinte: a técnica vai nos salvar. Chegaremos no momento que a técnica irá nos salvar. E parece que a gente já ultrapassou muito dessa técnica e ela não nos salvou. Porque nenhum ser exterior
virá salvá-lo. Esse é o seu trabalho. E eu acho que a definição, por isso que eu gosto muito de trabalhar com os nossos pacientes, é definição de conceito mesmo. São Tomás de Aquino, um grande filósofo da era medieval, ele dizia o seguinte: quando o intelecto não domina, agimos segundo as nossas paixões mais animais. Então, assim, imagine um organograma de uma empresa. Quando eu tiro o CEO e coloco uma outra pessoa assim, eu preparo, né, naquela cadeira que deveria ser quem determina as regras do jogo, o jogo sai fora de ordem. Então, quando o intelecto, que essa é a nossa característica, né, mais humana, característica de pensar sobre os nossos atos, né? Só que se eu já não assumo mais, não é mais o intelecto que faz a função de pensar, então são as minhas emoções ou as minhas paixões mais desordenadas, é claro e vai ficar até óbvio que a busca do prazer vai ser a solução mais lógica, haja vista que para um buscador contumaz do prazer, o sentido da vida não existe, a não ser esse. Eu gosto também dessa definição de felicidade, né? Porque eu poderia dizer que a felicidade ela está, portanto, ligada, né, a um equilíbrio, né? Homeostase. Ao equilíbrio da sua vida, né, com uma realidade. Né? Assim, é quando você encontra esse equilíbrio, né, que ora vai ser alegre, mas ora vai ser resolução de problema, mas ora vai ser um momento de grande prazer, mas ora também vai ser um momento de dor, né? Algumas das dores inevitáveis, né? Assim, por exemplo, o reconhecimento da nossa própria finitude, das pessoas que a gente ama, e etc. São dores universais, né? Que não se pode fugir, né? Então, estaria correto a gente dizer isso? Ou isso ainda é pouco, é incompleto? Esse equilíbrio que eu falo. De fato, doutor, na medicina, né, tem o famoso conceito, também na psicologia de homeostase, aquele equilíbrio dinâmico, né? Porque a gente imagina a felicidade quando ela é entendida como apenas a aquisição, obtenção de prazer, ela pressupõe que eu devo viver num estado onde tudo é prazeroso. Mas eu sempre faço esse convite para os meus pacientes. Imagine a atividade mais prazerosa que você possa imaginar, sei lá, comer. Imagine a comida mais deliciosa, a sua comida favorita. É impossível você repetir esse evento ad eterno. Por exemplo, né, 24 horas comendo filé mignon, você vai passar mal. Ele vai virar um fenômeno de dor. Isso vale para sexo, para jogos, para substâncias químicas. Por quê? Porque o mundo tem uma característica dual, né? Eles têm... A realidade ela é estruturada, como, né, todo mundo pode ver, na maioria das vezes em fenômenos antagônicos, mas não excludentes, né? Dia e a noite, frio e calor, alto e baixo, essas diferenças que se interpõem e se complementam. E o outro lado da face da moeda do prazer é a dor, né? Porque são as duas capacidades, né, do ser humano sentir, né? São extremos ali. Agora, a felicidade, eu volto a dizer, eu acho que a gente padece, doutor, de uma rota. Eu dou o exemplo do GPS. Imagine que o senhor me convida para vir aqui ao podcast, só que o senhor me dá um endereço errado. E eu coloco lá no meu GPS e vou. Então, assim, o endereço na fonte ele está errado. Por mais que eu tente chegar lá, eu nunca vou chegar. Então, se o endereço da humanidade hoje é obtenção de prazer, porque a gente abriu mão ou abdicou do entendimento que a vida ela não é necessariamente prazer. Prazer é uma consequência até acidental de uma vida que muitas vezes a gente abre mão do prazer. Haja vista um dos maiores experimentos de psicologia, que é o experimento do marshmallow, The Marshmallow Experiment, um dos mais longevos também, é onde os cientistas
eles davam marshmallow para uma criança e diziam: eu vou sair daqui 10, 15 minutos, eu volto. Se você não comer esse marshmallow agora, quando eu voltar, lhe darei 2. Muitas crianças comeram marshmallow imediatamente, outras seguraram a recompensa ou a gratificação imediata. E aí, quando o cientista voltou, ela ganhou 2 vezes. E esse estudo, ele foi, né, esses sujeitos do estudo, eles foram sendo acompanhados ao longo das décadas e os resultados são muito interessantes. As pessoas que conseguiam evitar, né, a gratificação imediata, né, que a gente chama de delayed gratification, elas tinham vidas com muito mais sentido, vidas muito mais equilibradas em vários níveis da sua vida financeira, amoroso, relacionados à dependência química. Então parece que existe, sim, um componente de que a vida apresenta prazer, mas ela pede para que você escolha algo muito mais interessante que prazer. Como diz Jordan Peterson nesse famoso livro, 12 Regras para a Vida, em uma dessas regras do livro ele diz o seguinte: busque o que é conveniente, o que é significativo, não conveniente. Então hoje a gente vive na sociedade da conveniência. Sim, e aí esse divórcio, né, esse divórcio da realidade, né, em função da busca pela conveniência, né? Então a gente pode dizer que hoje a gente vive nessa sociedade de conveniência, né? Precisamente. Tanto simbolicamente como materialmente. Toda esquina tem uma conveniência. E eu sempre também digo o seguinte: já viu o preço de um produto na conveniência? O conveniente, ele tem um preço e ele sai caro. E a busca pelo conveniente, ele sempre vai lhe custar muito mais do que você está preparado para pagar. E aí eu também acho importante salientar, doutor, que voltando ao tema da felicidade, se a felicidade é algo realmente boa, valorosa e verdadeira, nenhuma felicidade pode ser construída em cima do sofrimento alheio. E a gente vê muito isso na dependência química. Então isso já é um indício de que aquela não é uma busca real da felicidade ou nem de prazer. Que aquilo é um engodo, aquilo é um engano, aquilo é sim, são respostas químicas no corpo, no cérebro da pessoa, ela sente prazer, mas ali não tem nada de felicidade. Porque a felicidade real é aquela que eu consigo transmitir para as pessoas que me amam. Então, imagino que quando um filho se forma, né, na universidade de medicina, os pais ficam muito felizes. Então isso parece ter algum quê de felicidade. E para que esse rapaz tenha se formado em medicina, quantas gratificações imediatas ele teve que abrir mão? Então parece que a felicidade, ela caminha justamente na pista contrária do que tem sido oferecido aos nossos jovens, aos nossos adultos, à nossa geração, que o sentido da vida se resume a prazer. Eu acho isso assim fundamental, né? E eu acho que é fundamental para os pais, para nós, né? Que eu estou ouvindo você falar aqui, né? E pensando também como pai, né? Assim, que sou pai velho, mas, né? Tenho um filho pequeno e eu fico pensando no mundo futuro, né? Assim, quer dizer, a minha geração, né? Assim, viveu mudanças, né, muito grandes, né, assim, talvez muito mais do que a sua, talvez, né, a minha geração, quer dizer, eu venho de um lugar que, assim, você sequer tinha o telefone, você tinha que comprar uma linha telefônica, não tinha telefone para todo mundo, né, você ficava numa fila de espera para comprar telefone, né, por um mundo onde você tem na palma da sua mão todas as informações, etc, né? Ou seja, a gente vai, é o que você falou do GPS, né? Assim, para mim faz muito sentido isso, quer dizer, a gente está oferecendo para nossa sociedade um caminho que não é o caminho da felicidade, né? Ele é o oposto da felicidade, né? É o caminho da busca do prazer imediato, né? E esse experimento que você falou, né, que ele
que mostra a impulsividade, né, ele foi repetido no estudo da dependência química, assim, também, né? A gente chama, né, de outro nome, mas estamos falando da mesma coisa. Sim, né, que é o mesmo fenômeno, né, que é essa capacidade de adiar prazer, né? Quer dizer, nós somos os únicos seres que conseguimos plantar, né, nesse verão, né, para colher depois de um ano, né, sei lá, e a gente está estimulando as pessoas a perderem o que nos foi dado, né, como mais valioso, né, que é essa capacidade de você buscar ou renunciar a um prazer imediato, né, em função de algo que dê sustentabilidade para a existência até, né, para a vida. Exato. E o senhor falou sobre filhos e geração. Eu vou ser pai agora nas próximas semanas também. Bem-vindo. Minha filha está nascendo. Parabéns. Não, obrigado, doutor. Não sou pai. E isso chama mais atenção, né? Eu caí de paraquedas na área da dependência química, muito de paraquedas mesmo. Como até a minha formação, eu não tinha nenhum interesse. Mas eu venho de uma família, eu acho que hoje no Brasil e no mundo, qual família não tem um caso de dependente químico? Eu tive alguns, infelizmente, na minha família. Mas eu lembro na graduação, todo mundo falava, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falava, uma das coisas que eu tenho certeza que eu não quero fazer é dependência química. E fui fazer um outro caminho. Eu queria trabalhar com psicologia organizacional, instituições, treinamento de equipe, treinamento e desenvolvimento. Mas certa vez, quando voltei ao Brasil, fui convidado por um amigo meu a cobrir uma vaga numa instituição. Uma psicóloga tinha entrado de férias. E isso já faz mais de 6, 7 anos dentro dessa área. E eu percebi que eu acho que aí é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando. Como é que o ser humano desenvolveu essa capacidade, a muito custo, de adiar o prazer imediato em detrimento, né, do prazer a longo prazo? Não, quer dizer, em detrimento, o prazer imediato em detrimento... Exatamente. Ao contrário. Isso. Como é que a gente abriu mão, como é que a gente desenvolveu essa capacidade muito humana, né, de abrir mão de um prazer possível que talvez nem aconteça, por um componente muito importante, confiança. Se a gente olhar ao redor, a sociedade como um todo, as famílias, a vida, ela funciona... Um dos pilares da vida é a confiança. Se nós tirarmos a confiança, e a gente vê isso muito em grande cidade, por que as pessoas estão amedrontadas, em pânico? Porque elas perderam a confiança no convívio humano. A gente pode colocar a espiritualidade vamos dizer assim, nesse guarda-chuva da confiança, ou é de outra coisa que você está falando? Não tenho dúvida. Eu acho que até na academia, né, a ciência, ela tem ainda muito medo de falar de espiritualidade, mas se a gente olhar ao longo da história da humanidade, todos os grandes filósofos sempre tiveram uma visão transcendente também da realidade. O problema é que, com o advento da técnica, né, século XVIII, XIX, século XX, a gente passou a ter uma visão imanente da realidade. Toda a realidade se dá somente aqui. E se dá somente aqui, obviamente, se eu tô com sede e acabou a minha água, eu vou roubar a água do doutor. Por quê? Porque não tem mais nenhuma relação com o transcendente, com aquilo que é talvez muito difícil de ver, é intangível, mas todo mundo sabe que, ou pelo menos todo mundo tem um indício que existe. Eu acho que a gente tem tudo a ver, esse buraco, esse gap da realidade, é porque também a gente abriu mão da realidade transcendente, da realidade metafísica. E aí sim, a gente pode colocar a espiritualidade
nesse guarda-chuva da confiança. Exatamente. Né? Que a gente poderia chamar de fé, que não deixa de ser um aspecto de confiança, né? De que as coisas são possíveis e que elas podem dar certo, e que existe aí tem os filósofos da Idade Média que focaram muito nisso, né? Os escolásticos. Focaram muito nisso, né? De que você enfim, você busca, você renuncia, né? Eu acho que talvez até, na minha opinião, foram longe demais naquela época, assim, né? De dizer que era uma renúncia de tudo, né? Assim, de e muita o que aconteceu coisa, logo né? depois foi o caminho inverso. É a renúncia do transcendente. E aí eu caio só no imanente. E aí aí eu vou ter que dar conta de trazer algum sentido para minha vida apenas no que está ligado ao biológico, no mais imediato. Como a gente tem dificuldade, né, Renato, de trabalhar com o equilíbrio, né? Com a moderação, com o equilíbrio, né? A humanidade sempre está alternando, assim, né? Às vezes entre extremos, né? A gente acabou de dar um exemplo aqui, né? Quer dizer, a gente pegar os filósofos da Idade Média, que você renunciava a tudo, né? Agora você não renuncia a nada, né? Mas não. Você tá, agora é o a gente está no contrário, né? Quer dizer, não tem como dar certo nenhuma coisa nem outra, né? Agora, em defesa aos filósofos da Idade Média, doutor, eu sei que nós não temos dados estatísticos, porque a gente não tinha a ciência estabelecida do jeito que a gente tem hoje, mas é muito provável, né, até pelos anais da história, que problemas de dependência química, de depressão, burnout, falta de sentido, eles também não eram fenômenos existentes naquela época. Não. Por quê? Porque o ser humano ele estava muito mais ligado com a vida real. E falando da confiança, mas trazendo aqui até para o plano mais humano, não necessariamente da fé, mas aqui falando do ponto de vista psicológico, quando eu falo da perda da confiança, é que o ser humano esquece, eu acho que isso é fundamental para qualquer tratamento bem sucedido, doutor, é entender que o fenômeno da vida ele é permeado por inteligência. O senhor, como médico, o senhor sabe muito melhor que eu, quando está estudando toda a mecânica do corpo humano, né, como o olho consegue ver uma imagem, como a imagem é captada, transformada em pulso elétrico, como o cérebro lê aquilo, né, como é que um fóton, que uma partícula de luz sai do Sol, que, segundo os cientistas, essa estrela está a 150 milhões de quilômetros da Terra, vem a 300 mil quilômetros por segundo, deve demorar uns 8 minutos aqui, e quando ela toca na tua pele, ela ajuda o seu corpo a produzir vitamina D, através de colicalciferol. Se o ser humano ele não entender que existe, a realidade ela é sustentada por inteligência, ele não consegue confiar nela. Aí sim ele vai viver um mundo ansioso, um mundo que ele é completamente desconfiado. E aí, desatrelado da realidade, ele já não conhece a vida como fenômeno sumamente inteligente. O que resta para ele, doutor? Ele tentar garantir qualquer coisa que dê alguma satisfação sensorial imediata. E é esse cenário psicológico, filosófico, histórico que a gente enfrenta, o senhor, eu e nós na frente de trabalho, recebendo pacientes cada vez mais em sofrimento humano, não só de dependência química. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Frederico, que trabalha conosco no Novo Mundo, que ele diz o seguinte: aqui a gente tenta ajudar o paciente a descobrir não só o que ele não pode fazer, porque muitas internações, quando a gente fala disso, que você não pode fazer, você não pode fazer, ok, maravilha, mas o que eu posso fazer? E lembrar que existe uma infinitude de possibilidades, né? Uma imensidão de possibilidades do fazer, muito maior do que usar droga, muito maior que jogar no tigrinho, qualquer coisa hoje que seja muito convidativa ao prazer humano. As possibilidades de fazer saudável, de fazer saudável é infinitamente maior do que do fazer insalubre. É muito maior. Só que o ser humano não consegue ver isso, porque ele não está treinado. E aí, se a gente olhar para todos os grandes músicos, grandes atletas, eles treinam. Eles treinam. E constantemente, né, a gente está lá com os pacientes,
no Novo Mundo, também nos pacientes particulares, ajudando eles a treinarem, a treinar a visão de mundo, a ordenar a sua vida, né? Porque não dá para conviver, não tem saúde, né, no caos. Tanto que uma das definições de doença é exatamente quando o sistema ele entra numa desorganização. Acho que isso é extremamente faz muito sentido nessa essa sua visão, né? E aí eu também assim humildemente quero lembrar assim, né, que eu às vezes eu faço uma comparação com o famoso mito da caverna de Platão, né, que é o mito talvez mais discutido aí da filosofia, né? Que para quem não sabe imagine uma caverna que algumas pessoas estão presas olhando para o fundo da caverna, tem uma luz ali na porta da caverna e o que acontece lá fora é projetado, né, na parede da caverna e ali está então a realidade, né? E quem sai da caverna, e na verdade Platão aí ele estava também criticando, né, o que aconteceu com o seu mestre, né, que foi morto por Sócrates, né, que foi morto justamente por sair da caverna e questionar, né, a realidade, né? Então eu vejo muito simbolismo nisso também, né? No fato de que talvez a gente esteja divorciado da realidade, né? Assim, né? Olhando para um aspecto parcial, né, de prazer imediato, né, que seria ali no mito da caverna, né, a projeção só de alguma realidade e que é parte dela ou nem é ela, né, e você começa a acreditar que aquilo é a totalidade, né, e qualquer pessoa que sai de lá e diz para você assim, não, pera lá, isso que a gente está vendo aqui não é nada desse jeito. Exatamente. Né? Existe uma transcendência. Exatamente. Né? Você até pode ser tido como louco ou como, né, você pode morrer, né? Provavelmente. Segundo o mito da caverna, né? Você acha que faz sentido essa comparação? Faz, e doutor, é muito curioso, né, falando do mito da caverna, né, aquele que sai para a luz, mas ao mesmo tempo quando ele sai, a luz é tão intensa que ele fica cego por algum tempo até ele começar a perceber as formas e ver que aquela realidade é muito mais completa, muito mais bonita que a realidade, entre aspas, da sombra. E quando ele volta, né, para falar para os seus companheiros sobre a verdade, ele é taxado de louco. E a gente poderia fazer aqui um paralelo com o tempo atual. Hoje a gente vive na era das fake news, ou pelo menos assim eles dizem. Eu acho essa explicação muito pobre. Eu não acho que a gente viva só na era da fake news, a gente vive na era da fake food. As pessoas nunca comeram tão mal, da fake philosophy, as filosofias mais ralas e abstratas. De certo modo, e aí eu falo da própria classe que eu represento, da fake psychology, uma psicologia falsa, né? Eu acho que a gente vive nas relações falsas. Então, quando a gente fala em fake news, eu acho até um eufemismo, uma bondade. Fake news é uma pequena parcela de uma realidade, de um mundo que deliberadamente, ou de modo consciente ou inconsciente, está abrindo mão daquilo que faz ele humano, que é a realidade. Eu não estou dizendo que a realidade é fofinha, que a realidade é maravilhosa a todos os momentos, mas ela se impõe. Nós só estamos conversando nessa cadeira e com muita tranquilidade, porque a cadeira está sob um solo muito firme. E aí, quando a gente introduz, quando a gente relativiza tudo, dizendo que não há verdade, ou a gente ouve muito isso, a gente ouve isso no consultório, mas doutor, é a minha verdade. Não, é a sua opinião.
Você já veja, é mais um erro de conceito. A pessoa entende que a opinião dela é verdade. É verdade do quê? A gente nem sabe do que ela está falando. Então, a verdade hoje é tratada de maneira tão relativa que a vida deixa de fazer sentido. Qualquer atividade humana precisa de regra, precisa de alguns limites, senão não faz sentido. O trânsito não faria sentido, uma partida de baralho não faria sentido, se a gente está jogando cartas aqui de modo aleatório. Então, assim, a realidade, pela sua natureza fundamental, ela sim vai impor limites. Eu não estou dizendo que eles são fáceis ou que eles são desejáveis a todo momento, mas se eles são condição fundamental, sine qua non para a existência da vida. E quando a gente, de alguma maneira artificial ou deliberada, a gente começa a abrir mão, porque a gente foi ensinado assim pela mídia ou pela qualquer coisa que apareça. Pelo caminho social, né? Que tem muitos fatores, isso, né? São tantas variáveis, mas assim, o que a gente vê hoje é que cada geração tem mais dificuldade em lidar com a realidade. Haja vista, eu não atendo crianças, mas certa vez fui dar uma palestra para jovens e adolescentes numa escola, e depois da palestra a coordenadora me chamou, falou, você poderia falar com aqui algumas alunas e tal. Meninas de, doutor, 13, 12 anos. E eu percebi, era um dia quente, e percebi que elas estavam com blusa de manga longa. E logo imaginei. Todas as 3 levantaram a blusa e mostraram mutilações. Eu fui perguntar, né, com uma conversa ali informal, não era um atendimento, mas era mais um acolhimento. E a maioria disse assim, o menino que eu gosto não quis ficar comigo, o outro ficou com a minha amiga e eu me cortei toda. É pouco provável que, se a gente olhar na história, né, eu sou da década de 80, se a gente olhar, né, nos nossos amigos dos anos 80, nos anos 70, esse fenômeno não existia. Isso é um fato. Não, na minha geração isso não existia. Então, o que existia? A gente pode aqui conjecturar. Como é que um adolescente, um jovem, lidava com frustração, que é muito, sim, frustrante, né? Perder o amor da sua vida. Que ali no momento lhe parece, que parece amor, ser. Amor, né? Ou ser rejeitado. Claro que ser rejeitado, ser preterido é uma das sensações, uma das piores sensações humanas. Né? Mas como é que a gente lidava com isso? Como é que e é importante a gente fazer essa pergunta hoje. Porque quanto mais eu divorcio, ou quanto mais eu abro mão das características da realidade, limitação, regra. Regra que dá sentido ao jogo. Se eu abro mão da regra, eu abro mão do jogo em si. E aí como é que eu mantenho a minha sanidade mental diante de um mundo que nem faz mais sentido, porque ele não tem regra, porque qualquer coisa é qualquer coisa e tudo é relativo? Não faz o mínimo sentido. Então, eu digo para os meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão, que os desafios que nos aguardam, né, no ramo da saúde mental, eles vão aumentar de maneiras exponenciais nos próximos anos. E isso como pai, né, e aqui acho que fica um recado aqui, né, assim, né, quer dizer, em outras palavras, né, a gente está dizendo, quando você abre mão do limite, abre mão de lidar com uma realidade, abre mão das regras, né? Você, na verdade, está divorciando da realidade. Perfeitamente. E esse divórcio da realidade é que traz essa infelicidade. Que né? vai ser, infelizmente, vai haver a tentativa de resolução por dopamina fácil. Exatamente. Busca de prazer e drogas. E é isso que eu gosto muito de trabalhar no Novo Mundo, junto com a equipe lá, esses conceitos. Porque nós já trabalhamos em outras instituições, mas o que a gente vê muito é o seguinte, né? Você fica aqui um determinado tempo, você vai desintoxicar, você vai ser medicado, tudo isso é muito importante, claro que é. Mas a partir daqui a gente vai ficar 60, 90, 120 dias, o reloginho vai contar, você abriu a porta e você vai sair. Como se também alguma mágica acontecesse e tudo estivesse resolvido. Não que eu não acredito que casos de sucesso também existam nesse modelo. Mas se a gente não retomar, né? E qual é... Imagine você que brigou com uma namorada ou com o marido, né? Ou divorciou. Qual é a melhor maneira de vocês voltarem? É a reconciliação. Se vocês de fato entendem que vocês precisam estar juntos, é a reconciliação.
E, doutor, eu acho que um dos antídotos para o caos que se abate hoje sobre a nossa sociedade e que todo dia chega aos nossos consultórios é, de alguma forma, a gente retomar essa reconciliação com a verdade, com a realidade, com as regras, com a limitação, porque elas são características muito do mundo real e humanas. E isso pode ser talvez o garantidor, né? Esse escudo protetor dessas ameaças que estão a cada vez mais aumentando, seja em número de substâncias ou cada vez nasce uma nova substância que a gente não conhece, tem que começar a estudar sobre o uso, um novo nome de uma nova droga que apareceu, ou um novo jogo, ou um novo aplicativo de relacionamento, né? Como a gente está sendo bombardeado, e os nossos filhos também, o que nos cabe é andar par e passo de mão dada com a realidade. Talvez essa seja a única solução do ponto de vista filosófico, obviamente psicológico. E como é que eu faço isso, né? E cada contato que os nossos pacientes lá no Novo Mundo eles vão tendo de novo com o mundo real, eles vão ganhando confiança, eles vão treinando. Porque se algo deu errado lá, é lá que a gente também vai ajudar a consertar. É no mundo real, no mundo da existência. Não apenas num pedaço de um espaço circunscrito que ele vai ficar fechado ali. Não é só na artificialidade de uma realidade, né? Assim, você precisa ir para a realidade, né? E de novo, acho que aqui num podcast anterior eu tive conversando com o Dr. Frederico, que também trabalha com você e faz parte aí da minha rede de, como você, né? Da minha rede de trabalho, né? A gente trabalha aí junto com pacientes que eu encaminho lá para você e tal, né? Enfim, a gente vai fazendo essa troca, né? De que o que é feito, né, no Novo Mundo, né? Isso que eu falo de boas práticas, né? E de base em evidência, né? Então tem as evidências científicas, tem as boas práticas, mas nada é feito por acaso, né? Então, de novo, assim, cada detalhe do que é feito lá, né, assim, vamos dizer assim, dessa ressocialização e dessa, vamos dizer, dessa mobilidade social, né, que o próprio tratamento tem, né, ela é extremamente conectada, né, com essa visão filosófica que você traz para a gente, né? É muito interessante ouvir isso, né? E entender, né, o sentido também do tratamento, né? Que também tem um sentido não só científico, acadêmico, mas um sentido filosófico. Perfeito. Né? Então, eu sou muito grato aí por você trazer esse aspecto aí, né? Infelizmente a gente está aqui chegando no nosso limite, né? Mas esse assunto eu adoro, né? Assim, né? Para me divertir, como eu sou psiquiatra, eu brinco que eu tenho aí a licença para ser esquisito, né? Eu uso bem a minha licença. Então, para me divertir, assim, eu agora, depois de velho, assim, né, fui lá fazendo lá uma pós-graduação de filosofia, assim, né, para me divertir um pouco, né, e é claro, eu brinco, mas é justamente porque é o que traz clareza, né, para o sentido da vida, da existência e etc. É essa capacidade nossa de reflexão e de compreensão, né, de análise da nossa própria existência, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma conexão, né, que ficou na minha cabeça,
que, veja só, né, a armadilha social que a gente está, né? Então, a gente fez aqui uma conexão entre a felicidade, a realidade, a busca do prazer imediato através da droga, né? Então, quando você está nessa sem ou desconectado, né, da realidade, né, como por exemplo você citou algumas coisas que é o limite, a regra, e você falou mais alguma coisa, o limite, a regra, né? Você está divorciando da realidade. Se você divorcia da realidade, a felicidade é impossível, porque na sua concepção e, né, e no que a gente trouxe aqui, a felicidade ela está necessariamente conectada com a realidade e em como lidar com a realidade. Porque ela é real. Porque ela é real. Né? E aí, quando você faz isso, né, você está criando um ambiente, né, extremamente perigoso para o seu filho, né, de que ele vá, sem esses aspectos, buscar dopamina de forma imediata, né? Olha que conexão assim, né, perfeita, né, que você nos traz hoje, né? Assim, eu sou muito grato aí eu que por agradeço, isso. doutor. Por sua participação aqui, né? Acho que foi bastante esclarecedor, né? E eu acho que traz elementos aqui para o nosso público refletir, né? Não só aquele que tem problema com dependência química, mas essa é uma reflexão para todos nós, né? Mas eu acho que para os pais também, né? Porque assim, a gente fala muito sobre prevenção, né? Assim, também uma das preocupações que eu tenho com meu filho, obviamente, entre tantas, é que o uso de substância hoje em dia, né? Mas nós, infelizmente, vivemos aí numa sociedade onde isso vai ficando mais acessível e disponível cada vez mais, né? E o que significa que a nossa luta aumenta, a nossa vigilância aumenta e gostaria de dizer até para os pais, né, que por mais difícil que seja, assim, ter um ente querido padecendo, né, do sofrimento da dependência química, tem solução. Tem tratamento, tem boas práticas e convidamos também a conhecer o nosso trabalho no Centro Terapêutico Novo Mundo em Itu, onde a gente vai tentar, obviamente, junto com a equipe médica, com os terapeutas, né, mas também o time psicológico vai ajudar o paciente a treinar essa reconciliação com a realidade. Talvez uma das únicas garantias que a gente possa ter hoje de que o mundo não vai colapsar. Exatamente. Bom, Renato, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, né? Quer dizer, você saiu de Itu, né? Eu sei como nós somos, aí também estamos na prática cotidiana, não somos só acadêmicos, a gente também atende, eu também, né? Não sou só um acadêmico, né? Assim, eu tô com a mão na massa mesmo, assim, né? Todos os dias, Sabemos né? bem, doutor. E assim, tirar esse tempo para vir aqui falar de forma tão generosa, né? O seu conhecimento né, para as pessoas que nos assistem é extremamente elogiável e eu agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Um prazer estar aqui com o senhor pessoalmente. Uma honra o convite. Obrigado. Muito obrigado, Renato, e a você que nos acompanhou, que nos acompanha, né? Espero que temos aqui nesse podcast diferente, um pouco do que a gente está acostumado a fazer, ter trazido aí elementos, né, para a sua reflexão, para a busca do sentido da vida, para a reconciliação, né, com a realidade,
que é o caminho para a felicidade. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.